Fala, torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui para o canal. Notícia urgente de última hora. Fluminense que soltou uma nota, né, informando que afastou 4 jogadores. John Kennedy, que foi o herói da Libertadores no ano passado, Cauã Elias, Alexander e Arthur. Esses 4 jogadores foram afastados, né, por indisciplina. Vamos ver aqui as últimas informações. O pessoal da ESPN Brasil trazendo aí os detalhes. E também o pessoal dos donos da bola falando sobre esse assunto. Créditos aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Janeiro, para chamar o Rafa também para atualizar o Fluminense, que entra em campo pela Conmebol Libertadores, mas tem atualizações também de elenco de agora de manhã, né, Rafa? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, sim, Mari. Bom dia para você, bom dia para o Bruno, para os demais companheiros, para o fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. Uma notícia importante envolvendo os bastidores do futebol do Fluminense. 4 jogadores acabam de ser oficialmente afastados dos 2 próximos jogos do Fluminense, quinta-feira contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, pela Conmebol Libertadores, e domingo contra o Corinthians, em São Paulo. Segundo a nota oficial do clube, John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander não vão viajar com a delegação por atos de indisciplina cometidos na concentração para o Clássico contra o Vasco no último sábado, disputado aqui no Maracanã. Uma informação importante já apurada pelo companheiro Pedro Ivo e que tem a ver com todo esse contexto envolvendo o Fluminense. Já há algum tempo, o técnico Fernando Diniz vem demonstrando um certo incômodo com o comportamento dos jogadores mais jovens, pedindo um pouco mais de foco por parte deles no dia a dia do futebol profissional do Fluminense. E no último sábado, após a partida contra o Vasco no Maracanã, os jogadores levaram algumas mulheres para o hotel onde o Fluminense se concentra em alguns jogos da temporada. Não é um hábito frequente do Flu se concentrar para as partidas, somente jogos de alta exigência. Como o Fluminense entrou em campo pressionado no último sábado por via de 13 clássicos cariocas sem vencer, o Diniz e a comissão técnica entenderam que era o momento sim da concentração. E aí esses 4 jogadores organizaram uma festinha no hotel no bairro de São Conrado, que fica na Zona Sul, quase Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. O Fluminense tornou pública essa informação do afastamento agora há pouco. O motivo da nota oficial não foi revelado, mas o Pedro Ivo trouxe essa informação nesta apuração. A gente manteve contato com algumas pessoas também ligadas a esses jogadores e essa é a notícia. Eles organizaram uma festa no último sábado na concentração do Fluminense no jogo contra o Vasco e, portanto, estão afastados pelo técnico Fernando Diniz e pela diretoria por algum tempo. Não viajam para as partidas contra o Cerro, lá em Assunção, e contra o Corinthians, em São Paulo. Nenhum dos 4 hoje é titular no time do Fluminense, mas alguns têm uma certa minutagem. Caso, por exemplo, do John Kennedy, sempre utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Alexander, há uma cobrança por parte da torcida para que ele tenha um pouco mais de minutagem. Cauã Elias já jogou, inclusive, pelas partidas do Fluminense da Libertadores. Enfim, os 4 estão afastados por essa indisciplina. Informação que o Fluminense trouxe em caráter oficial mais cedo e que a nossa apuração desenvolveu para os fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. Galera, informações do Fluminense. Essa bomba na notícia de agora há pouco. Fluminense afastando John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e o Alexander por indisciplina, né? Como foi bem esclarecido aí pelo pessoal da ESPN Brasil também. Os jogadores, né, que ali na concentração antes do jogo contra o Vasco fizeram uma festa no hotel e foram afastados. Que vacilo, né, dos jogadores. John Kennedy, que foi o herói da Libertadores no ano passado, Alexander também, que os torcedores estavam até pedindo mais minutagens para o Alexander. E os jogadores, né, cometendo esse vacilo. Concordo com o pessoal aí dos donos da bola, né? Essa comissão técnica aí, o Diniz, é um paizão, né? Foi ele quem trouxe, pediu para trazer o John Kennedy de volta, deu oportunidades para o garoto. E ele se destacou novamente no Fluminense. Foi o herói da Libertadores, mas cometendo esse vacilo, né? E pelo que a gente... Pelo posicionamento, né, do Fluminense, foi algo muito sério. Eles já não vão viajar para esse jogo da Libertadores, vão ficar de fora também do jogo contra o Corinthians no final de semana pelo Brasileirão. É uma pena, né? Jogadores importantes cometer esse tipo de coisa, vacilo, né? E agora é aguardar, né, os próximos capítulos, né, ver o que vai acontecer. O Diniz, que no jogo contra o Vasco, ali no segundo tempo,
estava dando bronca no John Kennedy. Será que ele já estava sabendo, né, do que tinha acontecido? Mas isso é o Diniz tem esse perfil, né, de às vezes dar bronca nos jogadores, mas a gente viu ali contra o Vasco ele dando muita bronca no John Kennedy. Alexander estava tendo poucos minutos, né, estava jogando pouco, mas ano passado mesmo jogou muita bola, se machucou. E o torcedor, né, estava pedindo mais minutagem para o Alexander. É uma pena, né, ter acontecido isso. Os jogadores poderiam ter um pouco mais, né, de cabeça e não fazer esse tipo de coisa. E logo na concentração, né, no hotel onde o Fluminense estava se preparando, né, para o jogo contra o Vasco, o clássico que passou, né, no final de semana, no sábado. Jogo importante, o Fluminense já vinha, né, numa sequência aí muito longa sem vencer clássicos. E os jogadores cometerem esse tipo de coisa. É uma pena, mas o Fluminense, né, tomando aí essa decisão, soltando uma nota informando que esses 4 jogadores foram afastados. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para fortalecer o trabalho. Valeu e até a próxima, galera.